A reviravolta que ninguém esperava. Eduardo Bolsonaro pede afastamento do cargo de deputado. Em um movimento surpreendente, Eduardo Bolsonaro decidiu se afastar do cargo de deputado federal, deixando muitas perguntas no ar. O que motivou essa decisão? Seria uma estratégia política ou um reflexo das tensões nos bastidores? Acompanhe todos os detalhes e desdobramentos dessa notícia, que promete agitar o cenário político brasileiro. Como a gente falou, Eduardo Bolsonaro já está nos Estados Unidos, pediu então a sua licença. E quem está comigo para falar sobre isso aqui hoje é Paulo Capelli. Boa tarde, Capelli. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Olha, te pegou de surpresa essa notícia? Eu imaginava que ele ia querer ficar articulando nos Estados Unidos muito tempo, mas essa permanência dele, né, de abrir mão do mandato, de certa forma, sim, foi uma surpresa. A gente veio noticiando aqui no Portal Metrópolis sobre a questão do passaporte do Eduardo, da PGR ter um prazo aí de 5 dias e ainda não ter se manifestado a respeito dessa questão do passaporte dele. Acabou de se manifestar. Se manifestou? Sim, foi contra a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Ótimo, então mais fácil ainda para que ele fique lá. Na verdade, isso poderia dar margem para que ele retornasse, né? Uma vez que a PGR dá uma garantia a ele de que ele não perderia o passaporte. A PGR foi contra a apreensão do passaporte dele. Só que eu conversei com ele agora, tem 5 minutos antes de entrar no ar, e ele disse que essa decisão da PGR em nada muda a declaração dele de que vai permanecer nos Estados Unidos pelo prazo mínimo de 120 dias, que é o prazo que ele pode se licenciar da Câmara sem perder o mandato. Mas então, duas coisas fresquinhas aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou contra a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, pedido que havia sido feito por Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, e a reação de Eduardo Bolsonaro, que é, tudo bem, mas vou permanecer nos Estados Unidos porque acredito que no Brasil não estarei seguro para articular contra Alexandre de Moraes como vem articulando. Isso, né, palavras de Eduardo Bolsonaro. Agora, também tem a questão da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, que o que a gente ouviu falar também de bastidor é que o próprio Valdemar Costa Neto não estava apoiando que Eduardo Bolsonaro liderasse, então, a comissão, e que seria também mais um dos problemas. Isso foi um dos motivos para que ele saísse também? Acho que não. Acredito que poderia haver uma insatisfação de Valdemar para que Eduardo Bolsonaro assumisse essa importante Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM. Contudo, acho que o fator preponderante foi mesmo as articulações que Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, junto a deputados, senadores e a própria Casa Branca, para que Alexandre de Moraes venha sofrer punições, venha sofrer sanções. Não só Alexandre de Moraes, como outras autoridades que também entraram no radar. Ou seja, esse foi o fator preponderante. Agora, com a saída de Eduardo Bolsonaro da presidência da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores, quem deve assumir vai ser o deputado Felipe Barros. Por quê? Inicialmente, Eduardo Bolsonaro indicou o deputado federal Zuco, do Rio Grande do Sul, para assumir a comissão. Só que o Zuco já é líder da oposição na Câmara, e a oposição tem mais cargos à disposição do seu líder do que a Comissão de Relações Exteriores. Ou seja, Zuco teria que sair da comissão da liderança da oposição para assumir a CREDEM, e assim ele perderia cargos. Ou seja, aí, para não acontecer isso, ele abriu mão da comissão e indicou o Felipe Barros, que é um deputado muito, muito ligado à família Bolsonaro, para assumir a Comissão de Relações Exteriores, lembrando que, pela distribuição da Câmara, é uma prerrogativa do PL, partido de Bolsonaro, indicar o presidente da CREDEM. Muito se disse também a respeito de uma perseguição política ao Eduardo Bolsonaro, principalmente pela PF. Dizem que, apesar de que ele não foi indicado, não teve o seu nome lá entre os iniciados no suposto plano do golpe, da suposta trama golpista, que ele seria, sim, investigado muito em breve pela Polícia Federal por estar aí falando sobre Alexandre de Moraes, falando sobre as urnas, falando sobre o sistema eleitoral e principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, e que talvez por isso ele tenha fugido para evitar, então, uma perseguição ou uma investigação da PF. Isso é a percepção do próprio deputado, né? Eduardo Bolsonaro acredita que há em curso um plano para prendê-lo justamente por conta das articulações que ele vem fazendo contra Alexandre de Moraes. E nessas articulações que estariam irritando o ministro, uma das investigações que estariam em curso contra Eduardo Bolsonaro
seria sobre aquela live que o argentino, um influencer argentino fez logo após as eleições de 2022, acho que Serimedo, né, o nome do argentino, e que, de alguma forma, isso estaria vinculado ao Eduardo Bolsonaro, né, uma live que esse argentino fez descredibilizando as urnas eletrônicas. E que essa seria uma das linhas de investigações da PF que poderiam complicar Eduardo Bolsonaro. Então, sim, esse é um temor do próprio Eduardo Bolsonaro e dos aliados que ele tem no campo político. Agora, em relação oficial a investigações, de todos os filhos ali do Bolsonaro, ele é o que está mais tranquilo, por assim dizer. Agora, a gente só não conseguiu entender essa movimentação. Ele esteve nos Estados Unidos, voltou para cá no Carnaval e voltou para lá muito rapidamente. Teve algum motivo para essa correria de voltar? Não, acredito que ele voltou para o Carnaval por um motivo pessoal, só que a agenda dele esse ano está 100% pautada nos Estados Unidos. Por quê? Porque a percepção que a família Bolsonaro tem é que apenas os ventos que sopram da América do Norte têm condição de mudar a situação no Brasil, sobretudo em relação ao próprio Bolsonaro, que o Supremo vai julgar e que tem um consenso muito forte na primeira turma, dos 5 ministros da primeira turma, pela prisão de Bolsonaro, pela condenação e posterior prisão de Bolsonaro. Portanto, Eduardo Bolsonaro está nessa frente nos Estados Unidos e Alexandre de Moraes está certo, sim, quando avalia que ele está lá conseguindo ampliar, né, o leque de ações do governo dos Estados Unidos e do parlamento norte-americano contra ele aqui no Brasil. Né? A alegação do Lindbergh Farias para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro é que Eduardo Bolsonaro estaria conspirando contra o Brasil. Aí já entra uma questão, obviamente, de juízo de valor do deputado do PT, Lindbergh Farias. Mas que Eduardo Bolsonaro tem conseguido, de fato, fazer com que sanções a Alexandre de Moraes ganhem cada vez mais força na Casa Branca e no Congresso dos Estados Unidos, isso é indiscutível, né? Tanto que a nota que a gente até revelou aqui em primeira mão no Boletim Metrópolis, a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, é fruto também dessas articulações que Eduardo Bolsonaro vem fazendo e também fruto de declarações da Janja, que chama Elon Musk, né, manda um fuck you para Elon Musk, fruto de acirramentos também no campo econômico do governo Trump com o governo Lula, ou seja, uma série de fatores distanciam os Estados Unidos do Brasil. E, mais no campo pessoal, uma série de fatores gera embates diretos entre Donald Trump e Alexandre de Moraes. Antes da gente falar das sanções, que tem matéria sua também sobre isso, eu queria chamar um vídeo, um VTzinho do Jair Bolsonaro, falando sobre isso hoje. Roda aí pra gente. Afastamento. De um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas,
tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós.